qual é o assunto que vai ser tratado, qual é o tema que vai ser abordado. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre protegendo a família dos ataques do mal. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós devemos agir? Este tema é de suma importância, é um tema abrangente, é um tema bíblico, não é? E todos nós precisamos de orientação de como lidar com a família, não é? Do que devemos fazer. Mas agora nós vamos ler a palavra de Deus, não é? Porque tudo na nossa igreja começa com oração e com a leitura da Bíblia Sagrada, né? Eu vou pedir aqui para o evangelista Kennedy Santana ler um texto sagrado para nós e logo em seguida o evangelista Marcos estará dirigindo uma palavra de oração ao nosso Deus. Muito bem, queremos nesta oportunidade convidar a você, se possível, abrir a sua Bíblia na Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, como leitura oficial da palavra de Deus neste programa em família. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muito bem, nós agora vamos falar com o Pai Celestial, vamos orar. Você que está aí com a sua família, quem sabe passando alguma dificuldade, enfrentando algum problema, este é o momento de apresentarmos a nossa família a Deus. É o momento de nós subirmos ao trono da graça junto com as nossas famílias. Evangelista Marcos. Muito bem, vamos estar orando, apresentando as famílias que estão nos acompanhando agora, para que o Senhor possa se utilizar desta programação, dos textos bíblicos que serão lidos, comentados, enfim, que esse programa possa trazer edificação espiritual para milhares de famílias que estão nos assistindo, nos acompanhando agora, que Ele venha trazer a paz, a comunhão e possa trazer também uma orientação para aqueles que são os cabeças das famílias, que podem estar neste momento orando, pedindo a Deus uma orientação, e que nós aqui possamos ser canais de Deus, instrumentos de Deus, para trazer essa orientação direto do trono da graça. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos neste programa em família, Senhor, onde neste momento estamos adentrando a centenas e milhares de lares que neste momento estão nos acompanhando. Pai querido, que o Senhor possa reger os assuntos que vão ser tratados aqui, que vão ser discutidos, e que pais de família, mães de família, possam ser alcançados pelas tuas orientações, para que eles possam orientar as suas famílias. Pai querido, queremos ministrar bênçãos de paz, bênçãos de edificação para cada um dos indivíduos, dos membros dessas famílias as quais nós estamos entrando através da Rede Brasil de Comunicação. Pai querido e misericordioso, que a tua bênção continue sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa. Essa já é uma forma de proteger a família, né? Glória a Deus. É orando, é apresentando a família a Deus. Pois bem, estamos vivendo em um mundo permeado por tensões e perturbações. Pandemia, economia em declínio, desemprego, corrupção, carestia, depressão, ansiedade, divórcios, etc. A família está sob franco ataque do reino das trevas. Muitos lares que deveriam ser refúgios para as pessoas têm se tornado em arenas de discórdia e tensões. Mas o que devemos fazer para proteger as nossas famílias neste cenário desolador? No programa de hoje, nós teremos aqui uma abordagem bíblica deste tema sob a ótica da Palavra de Deus.
Assista o programa, cresça em graça e seja abençoado você e a sua família. E não esqueça, compartilhe. Alguém vai ser abençoado. Alguém está precisando do assunto que vai ser tratado aqui. Pois bem, evangelistas, nós já vimos que o quadro social que nós estamos vivendo é desolador, né? Nós estávamos falando aqui em off da situação do nosso país, né? Dos noticiários. A gente assiste um noticiário, a gente termina de assistir já depressivo, de tanta notícia ruim, de tanta coisa desagradável. Nós vemos as pessoas desestimuladas, angustiadas, muitos até perdidos, sem saber o que fazer, e a família está nessa arena, né, como falamos aqui na introdução, no meio dos ataques. Os lares estão sob ataque, a família está sob ataque, não é? E este tema ele é muito glorioso, é um tema maravilhoso. Mas aí quando falamos, evangelista Marcos, em proteger a família, por que nós devemos proteger a família, né? Por quais motivos nós devemos proteger a família? Nós já vimos aqui os perigos, que são muitos, não é? Na introdução desse tema, mas eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar uma tela para a gente ver aqui alguns motivos pelos quais nós devemos proteger a nossa família. Ministro, a família é um bem precioso, não é verdade? É verdade. Nós podemos observar que qualquer pessoa, em qualquer posição social, o refúgio dela sempre é a família. Ela pode ser uma pessoa formada, academicamente falando, ou não, ou se ela tiver boas condições financeiras, ou não, mas o seu refúgio sempre vai ser a família. Ela pode viajar o mundo inteiro, mas depois do período de viagem ela retorna e vai se abrigar no seio da família. Quer chegar em casa, quer estar no seu aconchego, quer estar em paz, né? Justo. Ele vai para diversos lugares, viaja para hotéis caríssimos, países que têm um resplendor de primeiro mundo, mas sempre retorna e volta ao seio da família. Então, indiscutivelmente, esse primeiro ponto, porque é um bem precioso. Jesus falou que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E para milhares de pessoas que nos ouvem, ou é um consenso geral, coletivo, a família é o bem mais precioso que nós temos. Evangelista Kennedy, a salvação é muito importante, né, evangelista Marcos? É verdade. Ela é o nosso bem maior. Mas a família também, além de ser um bem precioso, ela é um projeto divino, não é? Porque hoje a gente está vendo o evangelista Marcos, o evangelista Kennedy, os engenheiros sociais, os pensadores tentando mudar a família, desconstruir, desfazer, amputar essa família, desconfigurar essa família. Mas a gente observa, evangelista Marcos, evangelista Kennedy, você que está aí conosco em família, a gente observa que existe um modelo, né? Isso. Porque quando a gente diz que a família é um projeto, todo projeto precisa de um modelo, não é verdade? Isso. Entendemos, evangelista Fábio Benício, que esse projeto é uma instituição divina, porque foi Deus que instituiu a família. E diante dessa instituição, como Deus idealizou, nós entendemos que os ataques sempre vai estar presente, porque o diabo, ele não tem família. Então, a meta dele é destruir com a família, com o projeto que Deus assim instituiu. E o modelo, à luz da Bíblia, da família, é sempre, conforme nós aprendemos, o marido, a mulher e os filhos, dentro da orientação divina que nós recebemos diante da palavra de Deus. Evangelista Marcos, pegando um gancho aqui na fala do evangelista Kennedy, ele disse que o diabo não tem família, mas Deus tem, né? Justo, é verdade. Deus tem esposa, tem filhos, né? E o apóstolo Paulo disse que nós somos a família de Deus, não é verdade? É interessante isso. Isso mostra como Deus se relaciona com os seus filhos,
com criaturas que foram criados por eles, mas depois adotados em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, família de Deus, e Deus é o mais interessado na edificação e no bem-estar da família. E Deus, ele nos constituiu como responsáveis pela família, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque nós temos que dar conta de nós, das nossas próprias almas, da nossa própria salvação, mas também das nossas famílias. Não é verdade, ministro? É verdade. Diante de Deus nós temos esta cobrança também, né? Isso. É verdade. Eu gostaria de colaborar com essa frase tão pertinente, né? Porque somos responsáveis pela família. Interessante que no início da frase ali, porque somos, então está no coletivo. Não é somente o pai e a mãe, mas os filhos também são responsáveis para a edificação da família, para a unidade da família. Então, se cada membro da família faz a sua parte, a família ela vai continuar e vai prosseguir bem edificada dentro do modelo que Deus projetou para ela. Ou seja, dentro de casa, evangelista Marcos, cada um tem o seu papel. Tem né? o seu papel. Tem a sua responsabilidade, e quando um destes não cumpre ou quebra algum princípio, a família inteira sofre, não é verdade? Gera uma desarmonia que todos eles vão sofrer devido a essa desarmonia. Mas parece que o evangelista Kennedy tem um texto aí, Sim, para senhor. ler para nós. Eu me lembrei, corroborando com o evangelista José Marcos, dentro dessa temática, porque somos responsáveis pela família, de um texto sagrado que se encontra na Epístola aos Efésios, se você puder acompanhar, capítulo número 5, versículo de número 22, que diz assim, 22 em diante: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E no capítulo 6, e o versículo de número 1, diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, o evangelista Fábio Benício, dentro desta temática, nós iremos entender que a responsabilidade tanto está com o marido, como também tem a responsabilidade da mulher e os filhos, no contexto do lar, para que ambos estejam sempre em sintonia e trazendo harmonia no que diz respeito à sua família. O que eu acho interessante, evangelista Marcos, evangelista Kennedy, você que está conosco em família, é o seguinte: Deus tem bênção para todo mundo, mas também tem responsabilidade para todo mundo. Isso, né? É verdade. O senhor leu aqui, colocou o esposo, a esposa, os filhos. Então, quando essa família ela está harmônica, quando ela está bem ajustada, ela está sob a proteção de Deus. Não é? Muito bem. Porque o inimigo tem ódio da família. Nós introduzimos o programa com o texto de Efésios 6:12, não é? Que é o texto clássico sobre batalha espiritual. Porque a palavra de Deus ela nos diz porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto bíblico ele fala de um reino das trevas, organizado,
com hierarquia e também com estratégias para entristecer, afastar, esfriar, não é? Isso. Causar rebeldia, causar indiferença no lar, desunir a família, desarticular a família. A família, ministros, ela também é espiritual, não é? Isso. E ela sofre ataques. E nós vamos ver no próximo bloco, eu vou dar só um spoilerzinho aqui de alguns ataques, para você já ir se aquecendo aí para o próximo bloco, e você vê que a coisa é séria, não é? Que a família, ela tem inimigos, e estes inimigos, nós os citamos aqui. Satanás, que é o arqui-inimigo da Igreja de Cristo, ele também é o inimigo da família. O senhor frisou aqui, ele não tem família. Então ele quer destruir a nossa, não é? É verdade. Então a família sofre ataque de toda sorte, de todo lado, e existem momentos, evangelista Marcos, que nós sentimos na sensibilidade espiritual que estamos sob ataques, não é verdade? É verdade. Inclusive, dentro dessa sua abordagem, desse seu raciocínio, nós vemos que o inimigo, ele procura utilizar daqueles que estão mais suscetíveis a isso. É claro que os pais muitas vezes dão lugar, mas a gente observa que os filhos, por estarem em fases, em períodos de transição, geralmente eles são mais assim propensos a ouvir filosofias, ensinos em diversos lugares, na rede social, no relacionamento na escola, enfim. Então eles trazem para dentro de casa comportamento que venha desestabilizar a família. E o texto que o evangelista Kennedy citou aqui, que também é uma introdução que prenuncia o tema de hoje, que é Efésios capítulo 6 e o versículo de número 2, Deus deixa uma recomendação para os filhos, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas aí ele conclui o raciocínio dizendo: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então veja que ser filhos obedientes, filhos que honram pai e mãe, não somente gera estabilidade na família, como aqueles que assim o fazem, Deus está se comprometendo em fazer com que ele vá bem nos estudos, na vida acadêmica no sentido completo, no relacionamento conjugal, nos futuros, no que tange a ter o matrimônio, enfim, os filhos que forem bons filhos, as filhas que forem boas filhas, elas também terão, Deus está prometendo, bons maridos, boas esposas, e no futuro terão uma família edificada, porque eles plantaram quando eram filhos. É interessante. Tem bênção para quem obedece, né? Tem bênção para quem. Então, ministros, temos 3 minutinhos, mas eu quero abrir aqui a discussão, essa conversa saudável, né? Essa abordagem bíblica sobre protegendo a família dos ataques, né? Que a família ela sofre. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui, a gente vai caminhar por isso aqui tudinho, ó. Se Deus quiser. Observe quantos ataques, né? São muitos. Nós listamos aqui somente alguns. Ataques desferidos contra a família. Se você quiser até fazer um print aí no seu celular, né? Mandar para alguém, colocar no zap da família agora, no grupo aí da igreja, da equipe de casais, você vai ver que muitas vezes alguns desses problemas têm uma origem espiritual. Isso. Não é? Às vezes é um ataque que está vindo contra a família. Isso aqui, por exemplo, ataques ao casamento. Observe: desavenças, desentendimentos, frieza, indiferença. Uma tropa unida, evangelista Marcos, ela é vitoriosa, não é verdade? Isso. É verdade. Agora, uma tropa desunida, ela vem ao fracasso e à ruína, não é assim? Verdade, muito bem. Um casal que está unido, ele está protegendo o casamento. Mas se esse casal está, como o senhor disse, dando lugar ao adversário, não é, dando brecha, aí acontece tudo isso aí, não é verdade? É verdade, evangelista Fábio Benício. Inclusive, como geralmente são os casais que regem a família, o princípio do matrimônio, que está em Gênesis capítulo 2, e o versículo 24, o texto sagrado diz: portanto,
deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então veja que no matrimônio não são mais dois, mas são apenas um. Sendo um vai estar sempre suprindo a necessidade do outro. Se isso acontece de forma bíblica na vida do casal, eles vão estar fortalecidos para poder administrar os problemas que virão com outros membros da família. E aí vem as desavenças, não é? Os desentendimentos, né, evangelista? É natural ter algum desentendimento, não é? Porque são duas cabeças diferentes, né? Duas naturezas, dois temperamentos. Isso. Às vezes eu estou falando para a família, digo que às vezes um é brasa, o outro é brisa. Às vezes são duas brasas, né, dentro de casa, são dois temperamentos fortes. Isso. E evangelista Marco, quando são dois temperamentos fortes, o cuidado deve ser redobrado, né? Exatamente, e até porque que a Bíblia diz, não é, em Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 18, que a vereda do justo, não é, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Então entendemos, evangelista Fabenício, que não existe casamento perfeito. Existe casamento que busca a perfeição em Cristo. É como o Senhor frisou bem, naturezas diferentes, não é? Sempre vai existir algo, conflitos. E o que fazer? Agora, conviver. Mas tem aqueles conflitos que são sistemáticos, constantes, né? Isso. Que a gente percebe que é uma ação do mal. Do mal. Não é? Exatamente. E não consegue se entender que a coisa está séria mesmo. Não é? É Estados Unidos e Coreia do Norte, está dois inimigos. Bomba para tudo que é lá. Não é? Exatamente. E é justamente aí. E às vezes o diabo está ali atacando. Exatamente, né? evangelista. E é justamente nesse período, nessa fase, que o casal tem que ter o cuidado, tem que vigiar nas suas ações, que tem que ter a liberação do perdão, pedir perdão, reconhecimento de culpas, não é? Para que a harmonia sempre esteja presente no seu casamento, na sua vida conjugal, e sempre entendendo que há uma perfeição em Cristo, entre altos e baixos, e sempre recorrendo a Cristo, que é o que traz o refúgio para qualquer momento de situação adversas. Você está gostando dessa conversa? Tá boa, não tá? Tá começando a esquentar o assunto.